Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional. Mediante o portal IC1, estamos chegando para mais uma Prosa na Terrinha Querida. Prosa esta que toda quinta-feira vai ao ar, trazendo sempre um convidado muito especial aqui da nossa cidade Amizade. Somos gratos a você pela grande audiência que tem nos proporcionado. E falo de coração, como eu tenho observado, a importância que você aí do outro lado tem dado aos nossos entrevistados. O carinho, quer assistindo, quer comentando os programas aqui elaborados. Grato de coração a todos vocês, e essa é a razão principal de uma empresa evoluir na sua constância, sempre buscando o melhor aí, a excelência para o seu público. Hoje, mais uma do escorriguense jovem que galgou aí, está galgando passo a passo a sua conquista, a sua excelência no trabalho. Admirável, uma jovem de 27 anos, que podemos dizer é uma grande personagem do escorriguense, da qual eu destaco agora, citando uma pequena parte da sua biografia. No decorrer do programa a gente vai, claro, descrevê-la com muito mais em minúcias. Ela é médica, pesquisadora, com artigos publicados em revistas internacionais. Já trabalhou no renomado hospital israelita Albert Einstein. Atualmente mudou para Houston, no Texas, dando continuidade a essa carreira brilhante. Seja bem-vinda, receba o carinho de todo o nosso público, Maria Paula Maziero. Olá, Raul, é um prazer estar aqui hoje. Ainda bem que nessa minha vinda de férias para ver minha família, a gente conseguiu combinar essa conversa. É um prazer estar aqui hoje. Com certeza, um prazer é todo nosso aqui. E o que eu tenho a dizer é que tão logo eu a convidei para o programa, lógico, ela não estava no Brasil, mas ela falou assim que chegar, a receptividade dessa moça, dessa menina, foi extremamente gentil, receptiva, e tão logo indagada, disse sim, e está aqui conosco para esse bate-papo muito importante aqui. Maria Paula, a gente costuma aqui, né? Você já deve ter visto outros programas aí, relembrar da infância e juventude. Temos uma foto sua aí, quem diria, a pequenina Maria Paula, na escolinha aí. No Cantinho do Saber. Cantinho do Saber. Eu acredito que essa foto é de uma formatura do pré, eu acredito. Olha aí. Que eu tinha o Cantinho do Saber, eu estudei toda a minha infância lá. Tinha a professora Bortô, acho que ela ainda até hoje, né, está no cuidado da escola, a Flávia. Foi um período bem legal, assim. Muito salutar, muitas boas lembranças. Muita boa lembrança. De lá. Temos também ela participando de um desfile de 7 de setembro, olha só, na Escola Benedito Ortiz. No fundo, dá até para ver a escola ali no fundo. Isso. A gente estava com esse vestido, né, que representava os costumes antigos da época. Eu não me lembro o contexto, certo, mas era um desfile de 7 de setembro. Tem amigas mais próximas aí, que inclusive é do meu lado esquerdo, é Heloísa, que até hoje, Heloísa Batailler, que até hoje somos muito amigas, a gente tem um contato diário. Ela é arquiteta também, trabalha em São Paulo. Tem também outras amigas, mas assim, a Heloísa foi a que a gente manteve amizade até hoje. Tem mais aproximação. Muito bom. E eu estudei na Cenecista até o meu nono ano, né? Do primeiro ao nono ano. Depois eu mudei para Jaú. Mas também foi um período muito, muito legal de professores. Tenho memórias incríveis. Inclusive estive recentemente lá, acho que faz um ano. E eu vi a escola de novo, quanto mudou, quanto evoluiu. Eu fico muito feliz, né? Agora na época a gente usava uma marca de apostila, agora mudou. Mas eu imagino que tenha sido uma mudança bem positiva assim, para a escola. A organização continua evoluindo, né? E hoje eu vi
hoje não, né? No ano passado, quando eu fui visitar lá, como eu achava, meu Deus, como tá diferente. Eu tinha uma visão tão... foi bem legal, assim, a visita que eu fui. A Ivana me mostrou lá e o trabalho incrível deles e também foi uma época muito bacana, assim, da minha vida. E eu fui para Jaú. No meu primeiro colegial eu estudei no Coque, mas logo em seguida eu mudei para Adevaldo. E no Adevaldo eu passei também momentos incríveis. O Adevaldo era um professor excelente, né? Como ele sabia manejar e incentivar os alunos, né? Infelizmente, o mundo perdeu essa referência há uns anos, mas ele marcou positivamente muita gente, uma grande geração, assim. E os frutos do trabalho dele estão aí até hoje, né? Perfeito, muito bem, uma muito bela lembrança. Foi um ícone mesmo nessa parte de educação e o seu reconhecimento é nobre. E caminhando então, você parte para a faculdade. Isso. Vamos contar como foi esse... Bom, então, enfim, eu terminei o terceiro colegial, eu passei um ano em Campinas, morando com os meus tios-avós, Valdemir, e são meus tios-avós, irmão da minha avó Maria. E aí eu fiquei lá um ano estudando no Ângulo, fazendo cursinho, no Ângulo Tamandaré. Foi um momento muito legal também, eles me receberam de portas, eu morei com eles um ano, enquanto eu fazia o cursinho. E logo em seguida, deu mais uns 3 meses, eu fui aprovada para começar os meus estudos na Universidade da Cidade de São Paulo. Na época, o campus era lá no Tatuapé. Então, os 6 primeiros meses eu morei no Tatuapé, lá em São Paulo, no Carrão. E aí, no final de 6 meses, o campus da medicina mudou para Pinheiros, né, lá no Largo da Batata. E foi uma mudança muito positiva, assim. O prédio era exclusivo para medicina, então a gente tinha muita liberdade, tinha bastante espaço, os nossos professores incríveis, assim, tive professores maravilhosos. Inclusive o professor Marco de anatomia, assim, mudou. Ele foi uma das primeiras pessoas a reconhecer e falar assim, olha, você tem uma visão espacial da anatomia neurológica que não são poucas pessoas que têm. Que bacana. E aí ele foi uma das primeiras pessoas que começaram a me incentivar, assim, na faculdade, em relação à neurologia, toda a parte do estudo do cérebro. E eu passava horas estudando anatomia nos laboratórios, sexta-noite, a gente estava lá. E aí, num certo momento da faculdade, eu senti que eu precisava fazer mais do que simplesmente a faculdade. E aí foi aí que eu fui para o caminho da pesquisa, né? Primeiro eu comecei na minha universidade, mas a parte de pesquisa ainda estava no começo. Então, e na época eu tive um incentivo para ir lá para a Universidade de São Paulo, que era bem próximo ali, o campus da Medicina Pinheiros, da minha universidade e da USP, eram muito próximos. E aí eu comecei a procurar ativamente os pesquisadores, perguntando sobre opções a gente chama de iniciação científica, né? Que é Correto. A iniciação do aluno da graduação no mundo da pesquisa. E aí, entre inúmeros e-mails que eu mandei e conversas, a doutora Márcia Radanovic me abraçou e abriu as portas da universidade para mim. Temos ela aí, né, Mauro? Sim. Olha aí, essa. Isso, exatamente. Doutora Márcia Radanovic. Foi a sua mentora. Foi a minha primeira mentora que pegou na minha mão e falou assim, não, vou te ensinar tudo que eu sei sobre pesquisa. E isso foi no Laboratório de Neurociências. E ela é uma neurologista muito renomada no cuidado de demência. Ela e o Dr. Orestes Forlenza são referências na área. E aí comecei a estudar com eles lá as alterações de linguagem dos pacientes com Alzheimer,
Aprendi muito com eles e essa foto nesse evento foi um evento do Congresso Paulista de Neurologia, Olha. que foi lá no Guarujá. E aí eu consegui, foi nesse dia que eu apresentei a minha primeira iniciação científica, o meu primeiro pôster, né, que depois virou Sim. a publicação e foi publicado no Na Frontiers in Aging Neuroscience. Olha aí. Em 2019 isso, né, Mariel? Foi no começo, acho que foi março de 2019, isso. E nesse meio tempo também, na Universidade de São Paulo, eu entrei em outro grupo, que é o PROTOC. O PROTOC é um grupo especializado no transtorno obsessivo compulsivo. E esse grupo... Não te interrompendo, para que a gente entenda esse transtorno, no que ele, para a gente entender melhor assim. Tá, o transtorno obsessivo compulsivo são transtornos, na verdade, né? Certo. Então inclui o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, mas também entra síndrome de Tourette, que é uma outra condição associada, a síndrome como que é o nome? Então tem várias São várias vertentes dentro da doença. Olha que precisa ser detectado, né? Isso. E aí, síndrome dismórfico corporal, isso também faz parte do... mas eu estava estudando mais o TOC. Sim. E aí, também com o Dr. Marcelo Roexter, o Dr. Marcelo Batistuso e o Dr. Eurípides Constantino Miguel e a doutora Roseli Chavit, eles abriram as portas do PROTOC para mim e me acolheram muito. E eles foram uns colegas assim, maravilhosos. Assim. O Dr. Marcelo, assim que eu comecei lá, ele já pensou na possibilidade da gente fazer uma parceria lá com a Universidade de Harvard, né? Tinha um laboratório, tem ainda, né? O laboratório de neuroimagem e psiquiatria, que fazia uma técnica diferente de análise de neuroimagem. E aí eles tinham aplicado essa técnica para várias doenças psiquiátricas e neurológicas, mas eles ainda não tinham aplicado para TOC. E aí foi aí que a gente pensou na nossa parceria. E aí a gente Aí surge esse intercâmbio com Harvard? Isso. Aí você vai para os Estados Unidos. Com os dados da Universidade de São Paulo, eu fui para lá. Que é a foto ali que a gente está vendo, isso, né? Certo. Isso foi em 2019, foi junho de 2019. Certo. E aí, isso foi no meu intervalo de faculdade, eu estava saindo do ciclo clínico e ia começar o internato. Então eu peguei meu período de férias, o máximo que eu pude, e para não ter que trancar a faculdade. Olha. Fui para lá, assim, eu fiz uma prova de manhã, a última prova da faculdade de manhã, à noite eu já estava pegando o voo. Meu Deus, hein? Para estar lá. Aí fiquei quase 3 meses lá, a gente conseguiu processar e analisar todos os dados. E aí a gente conseguiu publicar também muito bem na Biological Psychiatry, Neuroimaging and Neuroscience. E aí foi uma publicação que mudou assim muito a minha história, assim. Foi uma publicação difícil, mas que também... Olha, pessoal, que bacana quando a gente traz o fruto da terrinha querida aqui de Dois Córregos, essa jovem, e a gente tem que se reportar ao seguinte: a luta que é para se chegar no objetivo, né? Então são locomoções de cidade, aí é intercâmbio com outro país, você tem que se adaptar a outro país, e ela aí guerreira, galgando degrau a degrau, vai para Harvard, faz esse intercâmbio maravilhoso, né, com uma parte do organismo, do ser humano, que é fantástico, que é o setor da neurologia. Ela está envolvida, ela é vista pelo pessoal que a treinou, pelos seus professores, como inclinada para tal. Outra coisa linda que eu achei isso aí. Então, você tem tudo, você tem o perfil para a profissão que Deus lhe concedeu. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Em sequência, você tem aí o internato que você falou no Hospital do Servidor Público, né? Isso. Acho que tem a foto aí, né? Aí... Isso.
Bom, o meu internato praticamente toda parte foi no Hospital do Servidor Público Estadual. Tiveram outras participações, como na maternidade Leonor Mendes de Barros, que foi a parte que eu fiz de ginecologia e obstetrícia, mas predominantemente foi no Hospital do Servidor Público. Foi uma experiência também enriquecedora demais. Nessa foto eu estava passando no estágio de cardiologia e essa era a cardiologia intervencionista, né? Isso era uma revascularização miocárdica. E eu estava como cirurgia assistente. Sim. Segunda cirurgiã nessa... foi um momento bem assim... Olha. Quando você vê o coração e você vê ele... Imagino. A gente faz ele parar e faz todo o procedimento... Nossa. Com a circulação extracorpórea, foi muito legal, assim, mas eu queria ressaltar aqui que nem você falou dos caminhos, né, realmente é muito difícil, você tem que ter uma certa... um jogo de sutura, né, às vezes você dá um passo para frente, dá dois para trás, depois dá... Correto. Né, mas o mais importante de tudo isso foram as pessoas que acreditaram em mim. Olha aí. E que deram a oportunidade, né? Perfeito. Porque sem eles também eu não teria... Correto. Que nem a doutora Márcia, que deu a primeira... abriu as primeiras portas, depois o doutor Marcelo, depois o doutor Offer lá da Harvard, depois foram muitas pessoas que passaram pela minha vida que me possibilitaram estar onde eu tô hoje. Perfeito, né? Perfeito. É o que você disse. Eis aí o mistério dos grandes mestres, né? Acolher, né? Orientar, né? É o que você está dizendo. E o reconhecimento vindo de uma pessoa como a Maria Paula. Esse é o reconhecimento maior, é um elogio que eu tenho certeza que chegando aos mestres dela aí, da qual ela reverencia, é muito gratificante. O reconhecimento é nobre no ser humano. E a sua graduação em medicina vem em 2021. Foi em junho de 2021. Na foto, né? Esse professor... Esse é um momento ímpar da sua vida. Esse professor muito querido que me deu o diploma ali, eu também... Era muito super bravo, mas conseguiu passar muito pra gente sobre ética, sobre não só medicina, mas tudo que envolve, né, a medicina e como ser um profissional que se preocupa e que faz o que puder pelos seus pacientes, né? Maria Paula, e outra, né, medicina, a gente fala, no mínimo são 6 anos, né? São 6 anos a graduação. Então é uma luta, é um sofrimento, assim, entre aspas, né? Claro, um sofrimento necessário para passar, porque horas e horas de estudo, intercâmbios e tudo mais, para que se consiga. Então a luta já começa ao pisar na faculdade, né, né, Maria Paula? Realmente é isso daí. A equipe rosa, eu queria que você falasse aí, que você está com a equipe rosa aí, responsável pelo cuidado em saúde de uma população de 3.000 pessoas no bairro Campo Limpo, em São Paulo. Isso. Bom, depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em pronto atendimento, principalmente em Budas Artes, mas aí em pouco tempo eu já fui contratada, né? Então o Hospital Israelita Albert Einstein, né, uma sociedade, e eles têm uma parte social muito importante, né? E nessa parte social tem a unidade básica de saúde do Arrastão, sim, assim como o Hospital Geral do Campo Limpo e outros hospitais lá da cidade. E foi lá que eu comecei meus atendimentos como médica de família. Então, quando você... No trabalho do médico de família, compreende uma população, né? Geralmente são até 3.000 pessoas. Certo. E você tem o cuidado integral daquela comunidade. Então, eu atendia desde do recém-nascido até o idoso. Eram todos os ciclos da vida. Passando... então, tinha pré-natal, aí depois que a criança nascia, tinha o cuidado da criança, além do cuidado da mãe. Foi um
projeto bem legal assim que eu participei. Essas são as minhas agentes de saúde, meus enfermeiros, técnicos, uma equipe muito bacana que me ajudava a manter a população, a gente próximo da população, né? E a gente fazia de tudo pelos nossos pacientes. Foi difícil sair de lá. Olha aí, mas... que bacana você falar isso aí é muito bacana. E você sentia essa aproximação com a população, a necessidade desse trabalho, né? Sim, e eu visitava, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com idoso e os idosos daquela população eram muito carentes, então a gente ia até a casa deles, fazia visita domiciliar, fazia ações para melhorar o cuidado, né? Foi uma época muito bacana, mas aí em um momento que eu estava numa conferência da psiquiatria lá da USP, eu acabei conhecendo o Dr. Rodrigo Machado, que é professor e médico lá na Universidade do Texas. E aí, nesse momento, foi uma história engraçada, como as coisas aconteceram, né? Eu estava meio que ajudando o pessoal lá do congresso, da conferência, e aí eles precisavam de alguém que levasse o professor para fazer o teste de Covid antes dele pegar o voo de volta. Olha aí! Aí fui levar ele fazer o teste, e em 10 minutos eu consegui convencê-lo que eu tava na hora de ir para fora. Olha e aí falou, não... e aí ele falou assim, por que você está prestando neurologia aqui no Brasil, por que você não presta nos Estados Unidos, né? Não pensa em seguir a carreira lá, devido a tudo que você já fez com pesquisa no Brasil. E eu falei assim, acho que é uma boa ideia. Isso já foi uma mola propulsora para você? Isso foi em 10 minutos que a gente conversou. Olha! E aí minha cabeça mudou, né? Foi uma reviravolta. Eu pensava, nossa, eu tô aqui em São Paulo, tô no meu emprego que eu tô gostando bastante. Mas tinha adotado a minha gatinha, tinha meu carro, meu apartamento. Falei, não, acho que é isso. Depois de 2 semanas, eu mandei pra ele, falei assim, a proposta ainda tá em pé? Olha. Aí ele falou assim, não, tá. E aí passei por outras entrevistas, claro, com o meu chefe, que é o Dr. Jair Soares, e a doutora Giovana Zunta também, que deram essa oportunidade incrível de eu ir para lá. E eu fui para a Universidade do Texas em Houston, no Centro de Excelência em Transtornos de Humor, em setembro. Eu comecei dia 1º de outubro lá, né? Então vai fazer exatamente um ano. E aí lá eu fiquei trabalhando, eu estava no comando de um estudo que avalia crianças com transtorno bipolar. Crianças e os pais pais que tenham bipolaridade e tenham crianças, né? Então a gente segue as crianças, era um estudo longitudinal. Porque essa incidência é grande? A parte genética do transtorno bipolar é muito importante. Então a gente chama de crianças com alto risco para ter bipolaridade. Olha só. Então a gente segue essas crianças e vê se tem alguma transformação de humor nessas crianças nesse meio tempo. Ou só também crianças que tenham bipolaridade. E eu fiquei trabalhando nesse projeto por 1 ano, foi muito legal. Nessa foto que você está mostrando aí, esses dados eram de uma versão antiga desse mesmo projeto. Então esses dados já tinham sido coletados há uns 5 anos. Foi em Chicago, hein? Foi em Chicago, Foi no Congresso Internacional de Transtorno Bipolar, do Transtorno Bipolar, em Chicago, agora em 2023. Esse projeto era uma avaliação da avaliação cognitiva dessas crianças, comparado com as crianças saudáveis, né? Foi também muito elogiado esse projeto. Olha. E eu agradeço muito ao Dr. Jair Soares e os meus professores, inclusive o Dr. Antônio Lúcio Teixeira, que foi meu maior mentor nesse projeto.
e que conseguiu, todos eles tiveram uma participação incrível, mas em especial o Dr. Jair Soares, que bancou a nossa viagem, né, e toda a participação no projeto. É uma gratidão muito grande. Opa, acreditou essa viagem, esse trabalho. A minha pergunta para a senhora é o seguinte. A sua pesquisa, claro, relacionada à cognição da criança, o transtorno. O transtorno, ele é tratável e se estabiliza, ou ele chega a ser curável e extirpado? Olha... Há casos que há cura ou não? É difícil dizer assim, sabe? É. Mas a gente tem... Uma pessoa com o transtorno bipolar é uma pessoa que precisa sempre acompanhando a sua doença, Sim. né? Então, assim como, na verdade, todas deveriam ser, né? Todas, sim. Mas quando você tem um tratamento, você resposta... segue, você chega se a resposta é boa, sim, você mantém tomando as medicações. E se o seu médico acha que é um momento de tirar a medicação, você consegue fazer esse manejo, né? Principalmente se você faz terapia, faz outras ações para que isso melhore, mas ela pode se tornar uma doença crônica, né? Perfeito, perfeito. Até por causa do componente genético dela, perfeito, da doença. E vamos falar em termos de Brasil, do nosso país. A porcentagem, a incidência desse transtorno, ele é alto? É alto, é? E muito mal diagnosticado. Olha só. Porque muitas pessoas conseguem ver o que é o período depressivo, né? Que é uma das partes da doença. Sim. Mas o reconhecimento do período de mania ou hipomania não é tão facilmente entendido, né? Então, às vezes, quando o paciente tem esses momentos da mania, por exemplo, que começa a gastar exageradamente, perfeito, ou que tem uma alteração muito... Foge a pessoa começa a falar... as pessoas são muito mal interpretadas, né? Acham que isso é alguma coisa da personalidade, mas não faz parte da doença. É, né? Hora de procurar já ajuda, né? Entendi. Olha só que bacana. Temos também a Ana Paula e o Amigos de Trabalho no Center of Excellence. Olha isso no Texas. Foi no começo do mês. É recente essa. Que agora eu depois desse tempo, né, trabalhando nesse projeto, eu vou ser contratada não, eu vou começar agora na próxima segunda-feira o meu pós-doutorado lá na Universidade de Texas, mas agora no departamento de neurologia, no centro de estudo de neurocognição, né, nas doenças que mexem com a cognição dos pacientes, como as demências e tudo mais. E agora eu vou ser orientada pelo Dr. Paul Schulz. E essa foi uma despedida dos meus colegas de trabalho, né? Então, nesse meu laboratório que a gente estava trabalhando, tem o Alan, que trabalha com... o projeto dele é com psilocybin, que é os psicodélicos para tratamento de depressão resistente. A gente tem também stem cells para tratamento de bipolaridade. No nosso laboratório também tem procedimentos cirúrgicos, como o DBS, o VNS, para tratamento de depressão resistente. Então, todo esse grupo está envolvido, né? Todas essas pessoas. Então, muita coisa se evoluiu em relação a isso, né? Sim. Olha que muito... O Abdu, que está ali na foto em azul, o projeto dele é do esketamina, né? Que é a ketamina para também depressão resistente. Olha, a complexidade então, dos envolvidos. Sim. Muito bacana. A minha outra colega que trabalha também com a depressão em criança, que é um outro estudo lá do estado do Texas, que avalia a suicidalidade.
nas crianças com depressão. O suicídio em si, ele está ligado também com esse tipo de transtorno ou ele é... Sim, completamente correlacionado, né? Que Isso coisa. é uma coisa que a gente tem que... O estigma ainda do suicídio ainda é muito alto, né? Certo. E a gente está no mês de Setembro Amarelo, né? É muito bom lembrar que se você tiver algum problema, que você acha que não tem mais solução, tem solução. Olha aí. Né? Importante lembrar. Sempre procure ajuda, tem muitos hotlines para ligar, muita gente para conversar. Tenha seu plano de ação quando o impulso suicida vier. Sempre tem como sair dessa situação. Procure ajuda. Olha aí, isso é gente. muito importante. É de uma pessoa conceituada, que trabalha na área, então é o que ela disse. Procure ajuda. Familiares, percebeu? Procure ajuda, não é verdade? Porque muitas vezes o afetado não procura, né? Porque Sim. ele é que precisa, né? Tem que E detectar isso, sim. né? E as pessoas também têm que entender que isso faz parte de uma doença, né? Exatamente. Não é para chamar atenção. Olha aí. Os mínimos detalhes que você perceber que a pessoa não perdeu a vontade de viver ou perdeu o sentido da vida, procure o centro de saúde mais próximo. Porque tem saída, tem jeito e tem planos para conseguir controlar os impulsos suicidas e você só precisa procurar ajuda. Tá aí. Doutora Maria Paula Mazieiro, foi um prazer imenso tê-la aqui no programa, viu? Ficamos muito felizes aí, tenho certeza que o público também vai adorar ver a sua entrevista aqui. Eu gostaria então, para essa juventude nossa aí, para todo mundo, enfim, que a senhora deixasse aí as considerações finais do programa. Lembrar sempre que você está no controle da sua vida, né? As oportunidades, elas não vão chegar tão facilmente para você. Você tem que ativamente procurar. Terão muitos nãos, mas terão sims. Sim, e você tem que reconhecer quando é o momento e quando agir e se entregar, né? Porque assim como tem gente ruim no mundo, tem muita gente boa e tem muita gente boa que vai acreditar em você e que você precisa correr atrás e encontrar seu caminho. Eu, por exemplo, entrei a psiquiatria, passei pela neurologia e no meu futuro agora eu quero trabalhar com as duas especialidades juntas. Olha aí. Esse é o meu propósito. Assim será, graças a Deus, vai ser. E tanto que você vê, eu trabalhei já com transtorno de humor, trabalhei com toque, com demência e agora eu vou, no meu pós-doutorado, eu vou trabalhar com cognição dos pacientes com Covid longa. Olha aí. Então, tudo isso tudo se complementa. Essa né? cognição como seria? Após a Covid longa. Covid longa. Isso, esse é o projeto que eu vou trabalhar agora no meu pós-doutorado. No seu pós-doutorado. Então, e como eu entrei no pós-doutorado também foi por muita persistência e desse sonho, né? Então, quando você vê uma oportunidade, vá, se jogue e crie oportunidades. Eu fui para o Texas com um teste de Covid. Olha aí. Por causa de um teste de Covid e nunca deixe de sonhar e correr atrás do seu propósito. Então tá aí, pessoal, palavras sábias, palavras animadoras, né? E palavras que requerem profunda reflexão. Então você aí que precisa de ajuda, procure. Assista ao vídeo, você vai ver os esclarecimentos, né, de uma pessoa da área, de uma pessoa que luta pela vida. Você não pode jamais pensar, não, eu vou me entregar. Não, ela está aí lutando pela sua vida. Dê valor à sua vida, né? Colabore. Então foi um prazer e fica com Deus então. Até uma próxima oportunidade. Legal, muito obrigada.